sua cabeça, nós vamos orar agora e nós vamos pedir ao Senhor que revele a nós a sua palavra. Senhor, muito obrigado por essa noite. Fale aos nossos corações. Que teu Espírito Santo possa convencer a muitos. Que possamos sair daqui hoje entendendo quem somos, mas quem o Senhor é. Que Cristo seja glorificado e que o diabo não tenha poder nem influência aqui. Tire todo o sono, Pai. Todo o sono, que todos estejam atentos à tua palavra aqui. Que seja uma noite para a glorificação do teu santo nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Todos nós devemos avançar. Na vida, precisamos avançar rumo à maturidade. Ninguém tem que ficar sendo criança a vida toda. Pelo menos não deveria ser assim. Na nossa vida com os estudos, nós precisamos aprender cada vez mais coisas novas. A gente precisa desafiar as nossas habilidades cognitivas e fazer provas, passar em provas, ter de verdade um crescimento. Nos relacionamentos, a gente precisa avançar também. Ninguém pode ficar a vida toda namorando e achando que está certo isso. Todo mundo precisa construir família. Precisa casar, precisa ter filhos, precisa de fato construir a sua família. E na nossa espiritualidade, na nossa fé, é a mesma coisa. Todos nós precisamos avançar. Precisamos buscar a maturidade na fé. Precisamos buscar experiências com Deus. E todos nós devemos frutificar na nossa fé. Mas vocês já perceberam que muita gente vive estagnada quando se fala de fé? Tem muita gente que passa anos e mais anos dentro da igreja, mas não frutifica. Agora, a gente percebe que tem pessoas que chegam e com pouco tempo elas já começam a frutificar. Tem pessoas que com pouco tempo de evangelho, elas sofrem um impacto tão grande da mensagem que ouviram, daquilo que elas experimentaram, que elas decidem abandonar as velhas práticas e viver um novo com Deus. A grande verdade, queridos, é que o nosso Deus, Ele quer que todos nós avancemos. É plano de Deus para mim e sua vida que a gente avance. Agora, por que tem muita gente que não consegue avançar? Por que tem muita gente que não consegue viver algo maior? Por que tem muita gente que não consegue romper com algumas barreiras na sua vida? É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Porque Jesus deseja que avancemos na nossa caminhada com Ele. Quem aqui tem um desejo de dar um passo hoje e de viver algo novo com Jesus? Quem tem esse desejo? Essa mensagem é para você. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler Marcos 4, do verso 1 ao verso 20. E eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema: por que alguns não avançam? Por que será que alguns não avançam? A parábola do semeador. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto.
Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Amém? Querido, essa parábola é conhecida como a chave hermenêutica para a gente entender todas as outras parábolas. E o que Jesus explicou aqui para a gente? Nessa parábola, Jesus disse que o semeador saiu para semear algumas sementes. Só que quando ele sai para semear algumas sementes, ele encontra 4 tipos de solo, que é o solo do caminho, que são as pedras, que é o solo pedregoso, que é o solo com espinhos e é o solo que é uma boa terra. E aí, queridos, cada um desses solos simboliza diferentes condições do coração humano e como os corações respondem ao evangelho. Para que vocês entendam, o semeador ele sai para semear. Jesus explica isso. E ele vai jogando as sementes. Só que as sementes vão caindo em 4 solos diferentes. Uma num solo rochoso, no caminho, né, quer dizer. Depois ele vai num solo rochoso. Depois ele joga a semente entre os espinhos. E depois ele joga as sementes numa terra fértil, numa boa terra. E aí, queridos, a gente percebe que isso é de fato uma realidade muito grande. Porque muitas pessoas recebem o evangelho de uma forma e outras recebem de outra. A gente consegue perceber que o coração de muita gente é uma terra fértil, porque recebem a palavra e a gente consegue enxergar que houve frutificação. Mas algumas pessoas a gente enxerga como se o coração fosse um solo pedregoso. Por quê? Porque a semente bate e ela não afunda. E aí o texto vai dizer para a gente que quando acontece isso, Satanás vem e já retira essa semente. A boa notícia no meio disso tudo é que Deus está sempre disposto a fazer e a transformar o nosso coração. Ele é o nosso jardineiro fiel e Ele está aqui essa noite para mudar o solo dos nossos corações. Quando você faz uma avaliação da sua vida, do seu coração, que solo é o seu coração? E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Muitas pessoas não estão avançando por conta do seu coração. O seu coração se tornou um solo que não está propício para receber a semente e frutificar essa semente. A semente vem porque a palavra ela está exposta para a gente. A palavra é compartilhada, a semente ela é liberada. Mas não adianta apenas a gente receber a palavra. O que nós vamos fazer com ela? O que vai acontecer a partir disso? Porque nem todo mundo avança. Por que será? Primeiro, porque alguns, o coração está como um solo endurecido. Os versos 4 e 15 dizem para a gente: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram.
Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra que foi semeada. O solo duro do caminho representa os corações que ouvem a palavra, mas não compreendem a palavra. Vocês já viram aquelas pessoas que até ouvem, elas estão até os domingos na igreja, elas estão às quartas no culto da resposta. Mas quando você olha para a vida da pessoa, você claramente consegue perceber que ela até ouve a palavra, mas ela não vive a palavra. Por que isso, pastor? Coração como um solo endurecido. São as pessoas que recebem as sementes, mas Satanás vem logo e retira. Muitos corações que são como o solo do caminho, são corações que andam inquietos e perturbados com as coisas do mundo. Vocês já viram aquelas pessoas que não conseguem compreender, não conseguem discernir as coisas espirituais? Você sabe por que acontece isso? Porque as coisas espirituais, elas precisam ser discernidas de forma espiritual. Tem muita gente que ainda não compreendeu isso. Tem muita gente que acha que pode ser cético com as coisas de Deus e que vai viver coisas extraordinárias em Deus. Não vai. Não vai. Porque o evangelho é fé. O evangelho é você de fato acreditar que Deus faz, que Deus tem poder para fazer, independente daquilo que você está vendo. A gente precisa acreditar nisso. Tem muita gente que não está vivendo grandes milagres porque não acredita nos grandes milagres. Coração endurecido, como o solo do caminho. Tem muita gente que infelizmente decidiu na sua vida viver o ateísmo prático. Você sabe o que é isso? O ateísmo prático são aquelas pessoas que vêm na igreja, que vivem as coisas da igreja. Vai ter batismo, a pessoa está lá. Olha, nós precisamos de uma oferta especial para fazer a escada da igreja. O pessoal vai lá, investe. Olha, nós precisamos fazer um movimento de evangelismo. A pessoa está. Mas sabe o que acontece? São aquelas pessoas que fazem todos esses movimentos, mas elas não são espirituais. Você sabe por quê? São muito boas no fazer, mas elas não são. Tem muita gente que está fazendo coisas maravilhosas para Jesus aqui, mas não ora, não jejua, não busca Deus. Você virou um empregado da fé. E Deus não te chamou para você ser um empregado da fé. Deus te chamou para você ser discípulo dele. Você ser discípulo de Cristo. Porque antes de você fazer, você precisa ser. Você precisa buscar Deus. Se você não ora, se você não jejua, se você não tem intimidade com Deus, você está vivendo a vida do seu jeito. E aí existe um perigo muito grande nisso. Porque quando a gente decide viver a vida do nosso jeito, é abismo para a gente sabe disso. Não podemos mais viver o ateísmo prático. O nosso coração não pode ser como o solo do caminho. Porque esse solo, a semente cai e o diabo logo retira. Não tem profundidade, ela não germina, ela não frutifica. Vocês já viram as pessoas que estão tanto tempo na igreja, mas não frutificam? E é um perigo não frutificar, você sabe por quê? Porque quando você não frutifica, quando você não vive algumas coisas, você começa a ver defeito na igreja. Ah, porque o pastor é isso, porque a igreja é isso, porque tem aquele problema, porque aquele irmão é isso, porque a gente vive dando problema para tudo. Por quê? Coração endurecido. A semente não muda a nossa vida. Queridos, não podemos aceitar isso. Tem muita gente que não consegue compreender o quanto é importante o arrependimento. O coração está tão endurecido que às vezes você fala de arrependimento para a pessoa acha que você é um falastrão, que você é fanfarrão. Um dia desse uma pessoa saiu da igreja, por quê? Porque ela falou que o que eu pregava aqui era impossível de viver. Eu falei, para quem não tem o Espírito Santo é mesmo. É fácil viver o evangelho? Não é, por isso que Jesus
disse muito claramente que ele deixaria um grande presente para a gente. E esse presente está habitando dentro da minha e da sua vida, dando discernimento para a gente, ensinando a gente, levantando a gente, impulsionando a gente para viver os planos e sonhos que ele planejou para a gente. Não adianta a gente achar que sem o Espírito Santo a gente vai viver uma espiritualidade linda. Não vamos. E aí aquilo que é pregado aqui se torna impossível de viver. Sabe por quê? Tem muita gente que está vivendo por si. Porque sem conversão, sem o Espírito Santo, coração endurecido. É como chuva na pedra, impenetrável. Já viram aquilo? A chuva bate na pedra e ó, ela não entra na pedra. Muita gente decidiu viver o evangelho buscando, sabe o quê? Serotonina. Pastor, como é isso? Já viram aquelas pessoas que vêm para a igreja falando assim, ai, hoje eu quero me sentir bem na igreja. Você veio para o lugar errado, meu amado. Porque a igreja é lugar de confrontar a gente. Igreja é lugar de exortação. Igreja é lugar que mostra para a gente quem nós somos, mas quem Deus quer que sejamos. A palavra não serve para te trazer bem-estar. A palavra, ela veio para te dar salvação. A semente que é lançada aqui não é uma semente para você se sentir bem, é uma semente para te salvar, para mudar a sua vida, para mudar as nossas vidas. O texto é muito claro, queridos. Nos versos 4 e 15 diz que as pessoas ouvem, mas vem Satanás e retira essa palavra que foi semeada. E a gente percebe muito claramente quem tem um coração assim, sabe por quê? Quem tem um coração como um solo endurecido são aquelas pessoas que a marca da vida delas são os traumas do passado. Elas não conseguem avançar na sua caminhada de fé. Elas ficam presas nas marcas do passado. Ai, por quê? Eu não consigo me dar bem na igreja porque fulano falou um negócio para mim, ou porque um pastor lá em 81 me exortou e não sei o quê. Gente, chegou a hora da gente viver o evangelho de verdade. Jesus está voltando, a gente precisa avançar. Não dá mais para a gente continuar vivendo um evangelho que não progride, que não avança, que não frutifica. O coração endurecido, a semente é roubada pelo diabo e faz com que as pessoas não se convertam. Quanta gente vivendo no evangelho sem conversão. Uma vez eu falei algo aqui que eu choquei muita gente. Falei, olha, tem líder de célula que não é convertido. Pastor, por que isso acontece? Olha, acontece porque eu não sou do coração, querido. O único que tem poder para fazer isso é Deus. Tem pastor que não é convertido, que é usado mais pelo diabo do que pelo Senhor. O que a gente precisa é de conversão de verdade. E a conversão só vai vir quando seu coração for terra fértil. Quando a palavra for semeada e ela frutificar, ela germinar e dar frutos. Essa palavra de hoje, ela é muito importante para a gente, porque ela pode mudar o rumo da nossa vida. Ela pode mudar um rumo. Se a gente compreender essa parábola aqui, a gente consegue compreender todas as outras, porque Jesus deixou muito claro isso. Jesus falou para os discípulos, se vocês não entenderem essa daqui, queridos, vocês não vão entender as outras. Vocês não vão entender. Às vezes eu fico vendo que tem muita gente que cede à batalha espiritual. Todos nós estamos vivendo uma batalha espiritual, amém? Todos nós. Às vezes eu estou pregando aqui, eu vejo tanta gente cochilando. Eu não estou falando de sono de cansaço não, porque dá para discernir quem é cansaço e quem não é. Quem é o diabo retirando a semente. Por isso eu quero fazer um acordo com você. Todas as vezes que você sentir sono, fique de pé. Vai para um canto, joga água na cara, prende a respiração, mas não deixe o diabo roubar a semente que está sendo lançada sobre a sua vida. Não deixa. Fica se beliscando, dá um jeito, mas não perca a semente que está sendo lançada no seu coração.
Porque se essa semente, se ela germina, se ela frutifica, a Bíblia vai dizer que vai frutificar 30, 60 e a 100 por um. E nós vamos viver grandes coisas no Senhor. Vale a pena abrir o nosso coração para receber essas sementes. Chegou a hora da gente dar um ponto final nisso. Abra o seu coração, ame a palavra de Deus, busque conhecer cada vez mais o Evangelho, avance e glorifique a Deus com a sua vida. Mas em segundo lugar, porque nem todos avançam? Porque o solo do coração é superficial. Versos 5, 16 e 17 dizem: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. As pedras simbolizam aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não possuem raízes profundas e desistem quando surgem as dificuldades da vida. O terreno pedregoso, queridos, é aquele que não deixa as raízes se aprofundarem. É muitas vezes aquele que tem um pouquinho de terra, já viram? É rocha por baixo, um pouquinho de terra. Aí até nasce uma plantinha ali. Você joga uma semente, ela nasce. Mas você dá uma sopro, ela cai. O sol vem, ela não consegue puxar a água do solo. Ela não está conectada na água. E aí, por ter raízes muito pequenininhas, qualquer probleminha, ela acaba. E é o que acontece na vida de muita gente. Acontece que tem muita gente que até recebe a semente com muita alegria. Já viram que as pessoas ficam empolgadas com o Evangelho? Nossa, eu tive encontro com Jesus, eu me batizei, glória a Deus. Na primeira dificuldade, abandona o Evangelho. Por quê? Falta raízes. Falta profundidade. Falta estarmos conectados com a terra, sugando tudo que ela tem para frutificar a gente crescer, florescer e frutificar. Por isso que tem muita gente que quando você fala assim, vamos lá na igreja, o pessoal fala, não, eu não gosto de igreja não. Você não gosta de igreja não por quê? Ah, porque tem muito crente que é fogo de palha. Quem já ouviu isso aqui? Eu sei que tem muito mais. Muita gente fala isso. Por quê? Porque a pessoa, ela quando ela tem um encontro, ela fica desesperadas, elas ficam, nossa, exalando aquela coisa e viram muitas vezes pessoas chatas, já viram? E aí a pessoa fala assim, isso é fogo de palha, daqui a 2 meses está bebendo de novo. Daqui a 2 meses está dançando funk de novo. Daqui a 2 meses está vendo Big Brother de novo. Daqui a 2 meses está fazendo tudo de novo. As pessoas que possuem um coração superficial, elas possuem algumas características. Que características são essas? Primeiro, são aquelas pessoas que são religiosas demais quando se tornam evangélicos. Você já viram aquelas pessoas que se tornam religiosas, que ninguém suporta? Coração superficial. Você sabe por que é o coração superficial? Porque quem de fato recebe a palavra, e essa palavra muda a vida da pessoa, ela frutifica, ela cresce, ela vai frutificando, a pessoa se torna uma pessoa amável, uma pessoa simples, uma pessoa que ama a gente, uma pessoa que entende que se não tiver em Cristo, ela é um miserável, ela não é nada. Agora, tem pessoas que quando decidem viver no Evangelho, elas se tornam pessoas que ninguém quer ficar perto, porque todo mundo é pecador, todo mundo vai para o inferno, que todo mundo não presta. São pessoas com coração superficial. É um solo que tem até um pouquinho de terra, mas não possui raízes profundas. E aí, quando a semente cai, fica naquilo. E a gente precisa compreender isso. Eu conheço um homem que ele teve um encontro com Jesus e ele ficou, rapaz, enlouquecido com Jesus. Ele saiu da casa dele e foi morar na casa de um amigo embaixo da escada. Sabe o que ele fazia embaixo da escada o dia inteiro? Ele ficava lendo Bíblia. Ele só lia a Bíblia o dia inteiro.
Ele lia a Bíblia, fazia jejum, ele orava o dia inteiro, ele virou um louco. Ele abandonou o trabalho, ele abandonou tudo só para ficar lendo a Bíblia. E aí se tornou um grande religioso. Sabe o que esse homem faz hoje? Hoje ele é viciado em crack. Ele é morador de rua. Ele vive uma vida que você nem imagina. Pastor, por que isso? Porque infelizmente tem muita gente que até recebe a semente, mas o solo é superficial. E se o solo for superficial, não sustenta o Evangelho de Cristo. Não sustenta. Por isso, cuidado com aqueles que são radicais demais. Cuidado, porque certamente seus corações não são terra fértil. O coração superficial, ele também não avalia o custo do discipulado. Porque o apóstolo Paulo diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 12, diz o seguinte: de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quem tem um coração superficial não aguenta perseguição. Não aguenta, não sustenta. Às vezes você vê isso na liderança. Às vezes a pessoa vem e vive, e eu quero liderar, eu quero fazer, quando passa 3 meses, ó, tá aqui, ó, tá tudo aqui, para mim não dá mais. Por quê? Porque não avalia o custo do discipulado. Jesus foi muito claro para a gente: você quer viver comigo? Não vai ser só flores, não. Não vai ter flores, iPhone, chocolate. É cruz. Pega ela lá e vem atrás de mim. Jesus é muito claro, Jesus não enganou ninguém. O evangelho é o evangelho da cruz, não é o evangelho da fada. Tem muita gente que está achando que é o evangelho da fada, e não é. Não é. Tem dor, tem sofrimento, tem alegria? Tem. Você vai para um batismo desse aqui, você sai renovado. Você sai renovado. Ontem eu não estava nem conseguindo andar quando eu acabei de batizar. Eu batizei 50 pessoas. Pensa numa dor maravilhosa de sentir. Se eu não levantasse da cama hoje, glórias a Deus. Não levantei porque eu vivi algo poderoso nele. Agora, tem as dificuldades? Tem. Tem dores? Tem. Tem traição? Tem. Tem tudo isso junto no mesmo dia? Tem. E muitas vezes na segunda-feira, no dia de folga. Acontece. Os que se decepcionam na angústia, sua fé não é verdadeira e não creram no verdadeiro Cristo. Tiago 1, verso 2 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhe falte a vocês coisa alguma. As tribulações, elas estão trabalhando coisas importantes na gente, produzem em nós perseverança, aumenta a nossa fé, precisa aumentar a nossa conectividade com o céu. E é isso que Tiago está falando, queridos. Precisamos acabar com esse coração de pedra, jogar esse coração fora e pedir a Deus um coração que frutifica de verdade, porque a ordem é avançar. Mas em terceiro lugar, por que nem todos avançam? Porque o solo do coração é cheio de espinhos. Os versos 7, 18 e 19 dizem: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Os espinhos aqui representam o coração sufocado pelas preocupações da vida. Existem muitas pessoas que não possuem mais alegria de viver por conta das adversidades da vida. São aquelas que o coração é como um solo cheio de espinho. Por quê? Porque a semente, ela é sufocada pelos espinhos. Por outro lado, vocês já viram aquelas pessoas que o seu coração é terra fértil? A pessoa às vezes está passando a pior dificuldade que você pode imaginar. Mas a pessoa está sempre com um sorriso estampado no rosto, dizendo: eu confio em Jesus. Eu sei que isso vai passar. Porque a vida, queridos, para todos nós é como uma roda gigante. Vão ter tempos na tua vida que você vai ter dinheiro sobrando.
E se você não tiver a cabeça e não souber administrar, vai chegar um momento em que vai vir a escassez e você vai passar dificuldade. Todos nós vivemos essa roda gigante da vida. Todos nós. Aqueles que possuem um coração cheio de espinhos, esses corações são sufocados pelas adversidades. E Deus está dizendo para você hoje, para você entender que Ele cuida de você. Você precisa acreditar que Deus está cuidando de você. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. O nosso foco é buscar em primeiro lugar o reino. É acreditar que Deus está com a gente. É acreditar que Ele cuida da gente. A grande questão aqui é que quem tem o coração como um solo cheio de espinhos, qualquer dificuldade já corre para beber das taças do mundo. Eu conheço gente que qualquer dificuldade já está murmurando. Qualquer coisa já esquece. Parece que entra algo na mente da pessoa, que a pessoa esquece de tudo que Deus fez na vida dela. Parece que ela viveu 30, 40, 50 anos sem intervenção divina. Por que isso, pastor? Coração cheio de espinho. É um solo cheio de espinho. A semente que é lançada é sufocada pelos espinhos. Muita gente colocando Deus em segundo plano. Por que você não batiza? Ah, não, pastor, amanhã eu batizo. Próximo batizo, deixa no próximo. Por que você não abre sua célula? Ah, não, pastor, deixa aí eu terminar algumas coisas que eu tenho na minha vida, depois eu abro a célula. Por que você não casa? Ai, pastor, não, deixa eu conhecer mais aqui, porque é difícil. A gente vive postergando as coisas que deveriam ser prioridade na nossa vida. A gente vive deixando para depois as coisas que a gente deveria ter feito ontem. Amanhã pode ser tarde demais. Eu fiz um velório esses dias e eu falei isso no velório. Eu falei, olha, às vezes fica deixando tudo que é prioridade para amanhã. E se a gente estivesse experimentando isso aqui? Como é que a gente faz? Como é que faz? Você precisa entender que para viver as coisas de Deus precisa ser hoje. Sabe por quê? Porque talvez se você não fizer hoje, você talvez esteja interrompendo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Você está perdendo coisas que Deus queria te entregar, que Deus queria fazer na sua vida, porque você não se posiciona. Porque você não acredita, porque a palavra que é semeada sobre a sua vida, ela é sufocada pelas tribulações que você vive. Abre o seu coração. Deus quer mudar a sua história. Deus quer fazer de você uma pessoa que exale o amor dele por esse mundo. Deus quer te ver testemunhando mesmo na dor, você sorrindo mesmo em meio às adversidades. Deus quer ver a sua fé. Deus quer ver você profetizando quando tudo está dando errado. Deus quer ver que de fato você confia nele. Tem muita gente que ainda não compreendeu isso, mas eu creio em nome de Jesus que chegou esse dia da compreensão. Mas para concluir, para a gente concluir aqui, eu quero concluir falando daqueles cujo coração é uma terra fértil, cujos corações são como um solo frutífero. Os versos 8 e 20 vão dizer para a gente, verso 8, outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Verso 20, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. 3 coisas que eu quero destacar como característica daqueles que possuem o coração como um solo que é frutífero. Primeiro, o coração frutífero, ele ouve e recebe a palavra. São 2 coisas distintas. Porque ele ouve e ele recebe. Ele ouve e fala assim, isso é para mim.
Isso é o próprio Deus falando comigo. Vocês já viram a quantidade de gente que quando eu estou pregando aqui, a pessoa fala assim, aí, é para você, hein? Às vezes a pessoa chega na porta para mim e fala, pastor, eu quero te agradecer por essa palavra, pastor. Que pena que o meu irmão não veio para ouvir. Se falar comigo, vai ter uma resposta. Eu falei com a pessoa, miserável, você não entendeu nada. Essa palavra não era para o seu irmão, essa palavra é para você. A gente vive terceirizando, a gente vive achando que é para o outro. Mas Deus manda te dizer essa noite que é para você. É para mim, para todos nós. O coração que dá frutos, que é um solo fértil, é aquele que recebe a palavra, que ouve e que recebe. Mas a segunda característica é aquela que produz o fruto, que vinga e cresce. Solo profundo, tem terra, tem umidade, tem nutriente. Porque não basta apenas nascer, precisa frutificar, precisa vingar. E não é só vingar, precisa dar frutos de 30, 60 e a 100 por um. Muitas pessoas não dão frutos hoje porque estão semeando em seus corações sementes próprias. Deus está aqui hoje semeando as sementes que vão frutificar na nossa vida. Pare de ficar colocando no seu coração sementes que não dão frutos. Pare com isso. Comece hoje a destronar aquilo que tem tomado o lugar de Deus do seu coração. Muita gente tem me convidado para ir nas casas porque entendem isso. Eu tenho ido em algumas casas aqui. O pessoal fala assim, pastor, na minha casa tem alguns ídolos lá. E esses ídolos têm roubado a minha comunhão com Deus. Coisa linda de fazer. Pensa no movimento que eu amo. E aí você chega na casa da pessoa, cara, é impressionante como que tem coisa que rouba o lugar de Deus na nossa vida. É imagem, é papel, é livro, é bebida. É tanta coisa. Deus está nos chamando para dizer para a gente que o nosso coração precisa ser dele. Só existe um trono no nosso coração e esse trono é de Jesus. Qualquer outra coisa que você ama mais do que Jesus é o seu Deus. Chegou a hora de você tirar do seu coração isso. Chegou a hora. Chegou a hora de limpar o coração e de falar, Senhor, aqui tem um pecador, mas esse coração aqui, ele é teu. Que o Senhor possa fazer morada nele, que ele seja um solo fértil, que vai frutificar 30, 60 e a 100 por um. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer. E em terceiro, o coração que é fértil é aquele que produz frutos em diferentes proporções. A boa terra aqui significa gente convertida de verdade. Nem todos os convertidos vão dar frutos na mesma proporção. Alguns vão dar 30 a 60 e outros 100 por um. João 15 diz, meu Pai é glorificado quando vocês derem muitos frutos. Por isso que o avançar é de Deus. O frutificar é de Deus. Porque João 15 vai dizer, meu Pai é glorificado quando vocês derem frutos. Quando a gente frutifica, a gente está glorificando a Deus. Por isso que o diabo tem tentado estagnar muita gente. Porque quando você está estagnado na fé, você para de dar frutos. Quando você está com raiva do seu irmão e você não consegue entrar na igreja porque o seu irmão está lá, e que você não consegue prestar atenção na palavra porque você está vidrado com as coisas do mundo, você está sufocado pelos problemas, você está estagnado e o diabo está amando isso. Porque toda semente que é lançada aqui, o diabo está tirando. Deus quer que a gente dê muito fruto. Pastor, mas o que fazer para se tornar uma boa terra? 3 coisas. Primeiro, não subestime as forças opositoras à sua semeadura. O diabo, ele rouba a semente de muita gente. A gente sabe que uma vida em Cristo, a gente sabe que o diabo tem poder limitado.
Mas não pense você que o diabo não venha e muitas vezes quer roubar da gente as sementes que são lançadas sobre as nossas vidas. Segundo, não superestime respostas imediatas. Sabe o que é isso aqui? O evangelho, ele é um tratamento para a gente. Conversão, santificação, glorificação. Existem etapas na caminhada cristã. Não pense você que hoje você abriu seu coração para Jesus e que você vai falar em línguas, que você vai sair voando como um anjo e que você vai ser arrebatado e que você... Gente, pode acontecer? Deus tem poder para fazer, a gente sabe disso. Mas você precisa entender que a caminhada cristã é todo dia um pouquinho. Todo dia. Você pode sair de um culto como esse e amanhã pecar um pecado que você ainda nem tinha feito. Então caminha cada dia um pouco. Leia a palavra de Deus. Tenha disciplina espiritual. Ora, jejua. Busque a Deus. Abre mão de comida. Uma refeição. Que seja, faça um jejum por semana. Que seja. Nunca jejuei, pastor. Vou ficar 4 dias. Não faça isso. Não faça. Faz todo dia um pouquinho, que no final você vai ver que Deus vai transformar a sua história. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai te lapidar. E Deus vai te usar para você frutificar 30, a 60 e a 100 por um. Terceiro, não diminua o poder da palavra de Deus. Além de você receber as sementes, seja um semeador. Seja um semeador. Para você semear, você não precisa ter centenas de anos dentro da igreja. Você recebeu a semente, seu coração é terra fértil. A partir de agora, frutifique. Semeie nos outros corações. Batalhe por alguém, ame alguém. Um dia desse, estava conversando com uma pessoa na porta. E aí, querido, como é que você chegou na igreja? Pastor, uma pessoa aqui da igreja, que é apaixonada, pegou um Uber comigo, falou de Jesus para mim, e eu vim aqui. Cheguei aqui, ouvi a mensagem, entrou no meu coração, e eu tive encontro com Jesus. Aí numa outra semana, vem cá, como é que você chegou na igreja? Ah, uma tal de Dona Soninha falou de Jesus para mim, tá ali, ó, batizou ontem. Peguei Uber com ela, falando de Jesus o tempo todo. Eu senti vontade de vir aqui. Vim aqui, a palavra entrou no meu coração, frutificou, e eu hoje decido viver uma vida em Jesus. Aí fui numa célula esses dias. Cheguei na célula. Então, pastor, a gente está aqui vindo na igreja, vi uma primeira vez na célula. Como é que vocês chegaram na célula? A gente estava na igreja, aí uma tal de Dona Soninha falou da célula pra gente, da importância da célula. A gente está aqui. Falei, meu Deus, uma pessoa conheceu o evangelho agora. Sabe o que isso me prova? Terra fértil. O coração é como terra fértil. E quem tem o coração como terra fértil, frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Que o jardineiro fiel, que é Cristo, possa adubar a terra do nosso coração. E que o nosso coração, a partir de hoje, seja um coração como um terreno fértil, para que a gente frutifique frutos para a eternidade e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Você precisa entender hoje que o que vai definir sua jornada de fé não são as sementes lançadas, mas o solo que é o seu coração. O seu coração vai definir a sua caminhada de fé. Porque a semente, ela é dada para todos. Mas qual é o tipo de solo do seu coração? Porque nem todos avançam. Porque a verdade é que decidiram não avançar. Mas Deus está aqui nessa noite. Jesus está aqui hoje. E Jesus te convoca para transformar seu coração. Jesus te chama hoje para mudar a sua história. Como eu disse, Jesus não veio para te trazer bem-estar, Ele veio para te salvar. E Ele está aqui hoje, te chamando para viver um novo tempo com Ele.
uma nova história com Ele. Pastor, eu quero viver essa nova história com Jesus. Você quer? Você quer de verdade? Então eu quero que você faça uma oração comigo no seu coração. Aí onde você está, eu quero que você ore comigo assim. Não precisa orar em voz alta. Ore no seu coração assim: Senhor, hoje eu dou um passo de fé aqui. Eu quero frutificar. Eu quero que o meu coração seja moldado pelo Senhor. Eu quero que o meu coração seja mudado por Ti. Se até hoje o meu coração, ele foi como um solo pedregoso, que ele se torne hoje uma terra fértil. Se até hoje eu vivi sem frutificação, a partir de hoje eu quero frutificar. Por isso eu entrego a minha vida a Ti. Faz de mim uma nova criatura a partir de hoje. Muda a minha história a partir de hoje, Pai. Eu declaro Jesus como meu Senhor e único e suficiente Salvador. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.